Esse é um pedacinho do nosso curso Física para Apressados. Eu vou disponibilizar ele gratuitamente para você ter uma ideia da qualidade do nosso material, da minha didática e de como você é capaz de aprender a física básica para o Enem, a física necessária para acertar todas as questões fáceis e médias da prova do Enem. Então assista até o final que eu garanto que você vai entender de uma vez por todas a velocidade relativa. Preste muita atenção no que eu vou ensinar agora. Se você aprender a trabalhar com velocidade relativa, você vai conseguir resolver 90% das questões fáceis e médias de MRU, de todas as provas que você encontrar. Velocidade relativa pode ser usada quando você tiver mais de um corpo em movimento. Em 99% dos casos, são dois móveis, dois corpos se movendo. E é simplesmente você imaginar que um deles está em repouso, enquanto o outro continua se movendo relativamente em relação àquele que você colocou em repouso. Parece muito difícil, né? Mas não é. Preste muita atenção nesses exemplos que eu criei para que você entenda de uma vez por todas a velocidade relativa. Primeiramente, imagine uma situação na qual dois carros estão se movendo na mesma direção e no mesmo sentido, numa estrada reta e plana. Um carro que se move, por exemplo, a 100 quilômetros por hora e uma caminhonete que se move a 60 quilômetros por hora. Nessa situação, o carro irá ultrapassar a caminhonete, pois o veículo de trás está mais rápido que o veículo da frente. É muito mais fácil imaginar que a caminhonete está parada e que o carro se move relativamente em relação à caminhonete, a 40 quilômetros por hora. Qual o raciocínio que eu fiz? Eu peguei a maior velocidade e subtraí a menor, pois o carro de trás está mais rápido que o carro da frente. Exemplo numérico. Após uma hora, o carro irá percorrer 100 quilômetros, enquanto a caminhonete irá percorrer somente 60 quilômetros. Ou seja, o carro irá percorrer 40 quilômetros a mais que a caminhonete. Ou seja, quando dois veículos estiverem se movendo numa mesma estrada e o veículo de trás estiver mais rápido que o da frente, você coloca o veículo da frente em repouso e subtrai as duas velocidades, deixando o carro de trás com uma velocidade relativa ao carro da frente. Se o corpo de trás estiver mais veloz, ele vai ultrapassar o corpo da frente. Dessa maneira, você coloca o corpo da frente em repouso, subtrai as velocidades e utiliza ela como uma velocidade relativa, uma velocidade de ultrapassagem. Porém, caso o corpo da frente esteja mais veloz, eles nunca vão se encontrar. Isso seria uma velocidade de afastamento entre os corpos, correto? Imagine a seguinte situação: a caminhonete está se movendo a 120 quilômetros por hora, enquanto o carro de trás está se movendo a 80 quilômetros por hora. Dessa forma, o carro mais veloz é o carro da frente. Ou seja, eu vou colocar em repouso o carro de trás, vou subtrair as velocidades e utilizar esse valor, 120 menos 80, como uma velocidade de afastamento da caminhonete em relação ao carro. Dessa forma, fica muito mais simples resolver problemas de ultrapassagem ou problemas de velocidade de afastamento. Existe também a situação na qual os carros, os móveis, os corpos se movendo irão se encontrar, como nessa primeira situação daqui de cima. Imagine a seguinte situação, na qual o carro se move a 60 quilômetros por hora e a caminhonete se move a 40 quilômetros por hora. Em um determinado momento, eles irão se cruzar na estrada, um de cada lado da pista. Para calcular esse momento, é muito mais fácil você imaginar que ou a caminhonete está em repouso e o carro se move em relação a ela, ou o carro está em repouso e a caminhonete se move em relação a ele. Tanto faz. Na situação de cima, eu coloquei a caminhonete em repouso e irei calcular a velocidade relativa do carro em relação à caminhonete. Na situação de baixo, eu fiz o oposto. Coloquei o carro em repouso e irei calcular a velocidade relativa do carro em relação à caminhonete. Para isso, basta eu somar as velocidades. Dessa forma, eu posso fazer os meus cálculos imaginando a caminhonete parada e o carro se movendo a 100 quilômetros por hora, que é a soma das duas velocidades. E eu também posso fazer os cálculos imaginando o carro parado e a caminhonete se movendo em relação ao carro também com 100 quilômetros por hora. Tanto faz.
Então, sempre que você encontrar a situação de corpos que se encontrarão, se cruzarão, passarão um pelo outro, você vai escolher um deles, colocar em repouso, somar as velocidades e adicionar no outro, utilizar essa velocidade no outro corpo. Eu vou dar exemplos para que você entenda do que a gente está falando. Imagine a seguinte situação: dois atletas estão correndo na mesma pista de Cooper e estão distantes 1.200 metros um do outro. Enquanto o corredor da esquerda corre a 8 metros por segundo, o corredor da direita corre a 4 metros por segundo. Em quanto tempo eles irão se encontrar? Em quanto tempo eles irão se cruzar? Para isso, é muito mais fácil você colocar um dos dois em repouso, escolhi colocar o homem azul em repouso, somar as velocidades e utilizar essa velocidade relativa para fazer as contas. Dessa forma, eu transformei um problema muito complicado em uma coisa muito simples. Agora eu preciso somente calcular o tempo que esse corredor da esquerda demoraria para percorrer 1.200 metros e chegar até o homem azul. Utilizando Deus vê tudo, eu vou substituir a distância como 1.200 metros e vou utilizar a velocidade relativa dos dois para calcular o tempo. Como o 12 está multiplicando o t, ele passa para o lado esquerdo dividindo. Ou seja, eu vou ficar com 1.200 sobre 12 igual a t. Dessa forma, o tempo para que os dois se encontrem é de 12 por 12, 1. Como sobrou dois zeros, 100 segundos. Em 100 segundos, o corredor da esquerda passará pelo homem azul. Nossa, Bud, eu posso fazer isso? Pode não, deve. É muito mais fácil resolver problemas utilizando velocidade relativa. Imagine a seguinte situação: dois corredores em uma maratona, um a 9 metros por segundo e outro a 4 metros por segundo, estão distantes 400 metros um do outro. Em quanto tempo eles irão se encontrar? Em quanto tempo o corredor da esquerda irá ultrapassar o corredor da direita? Para isso, é muito mais fácil imaginar que o corredor a ser ultrapassado está parado, em repouso, velocidade zero, e que o corredor de trás, aquele que vai ultrapassar o homem azul, está correndo com a diferença das velocidades deles, ou seja, 5 metros por segundo. Dessa forma, eu alterei o meu problema. Agora o meu problema pergunta: em quanto tempo o corredor da esquerda, a 5 metros por segundo, irá percorrer 400 metros? Porque essa é a distância que ele tem que percorrer para ultrapassar o corredor azul. Utilizando Deus vê tudo, é só substituir os valores. A distância é 400 metros e a velocidade 5 metros por segundo. Fico com uma equação de primeiro grau. 400 é igual a 5 vezes t. Como o 5 está multiplicando, ele passa para o lado esquerdo, dividindo, me deixando com a seguinte situação: 400 dividido por 5 é igual a t. Ou seja, t é igual a 80 segundos. Em 80 segundos, o corredor da esquerda irá ultrapassar o homem azul. Muito mais fácil de resolver, não acha? Gostou, né? Eu sabia que você ia conseguir entender de uma vez por todas esse conceito muito útil para resolver questões de cinemática. Tá a fim de aprender física de uma vez por todas? Ficou interessado? Esse é um pedacinho de uma aula sobre cinemática. Se você tiver mais interesse, acesse físicaparapressados.com.br e aprenda física de uma vez por todas.